Boa noite a todas. É, os que vão nos ver, boa noite, boa tarde, bom dia. Esses dias eu vi um vídeo que a pessoa falava isso, porque tá gravado, né? A pessoa vê, pode ser, não pode ser, às vezes não é à noite, é de tarde, às vezes é, né, de manhã. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura, começando aqui, uma leitura de uma. Eu estou usando o Parnaso de Além-Túmulo, né? Uma poesia de Casimiro Cunha. Então, quem que é Casimiro Cunha, né? É um poeta vassourense. Nasceu em 14 de abril de 1880 e desencarnou em 1914. Pobre, ademais espírita, confesso, não teve maior projeção no cenário literário de seu tempo, malgrada a suavidade da sua musa e inatos talentos literários. Há na sua existência terrena uma triste particularidade a assinalar, qual a de haver perdido uma vista aos 14 anos, por acidente, para de todo cegar da outra aos 16 anos. Órfão de pai aos 7 anos, apenas frequentou escolas primárias. Era um espírito jovial e forte no infortúnio, que ele sabia aproveitar no enobrecimento da sua fé. Se tivesse tido maior cultura, atingiria as maiores culminâncias do firmamento literário. Olha que interessante, não sabia dessa particularidade. Ele é um uso que o Chico Xavier psicografou. Eu vou ler a poesia dele, chamada Símbolo. Sobre a lama de um momento, de um monturo, eu tenho que ler e admitir aqui, peraí. Vamos lá. Sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa, no pantanal sujo e imundo, vi o símbolo do bem entre os males deste mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações, pode existir a bondade irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor, que mesmo dentro da treva, desculpa, do mundo ingrato sem luz, é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. E é só isso. Bonito, né? Simples e bonito. Suelene, você pode fazer a nossa prece, por favor? Mestre amado Jesus, aqui estamos em mais uma reunião em que estás colocando as nossas mentes nessas palavras para que a nossa alma possa resplandecer de esclarecimento e de amor. Que nós possamos, Mestre amado Jesus, nos focar nos nossos desafios e que a espiritualidade amiga nos acompanhe, os anjos guardiões, para que nós possamos, dentro do nosso desafio, poder oferecer uma mão amiga a nós mesmos e a todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos acompanhe nesta aula de hoje. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Então, agora eu vou compartilhar. Já dando boa noite para o Murilo e para o Júlio, que está chegando aí. Deixa eu ver se. Oi, boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite, Júlio. Não sei se já está ouvindo a gente. Deixa eu chegar mais para cá. Aí. Então, nós estamos encaminhando, né, para a leitura hoje do segundo capítulo desse livro, Ser Consciente, que é o volume 5 da série psicológica. A primeira edição foi em 93, e essa que eu fiz aqui, preparei essa apresentação, o meu livro é de 2014.
capítulo 2, né? O primeiro item do capítulo 2 que chama a pessoa. Chama a pessoa. Aí a Joana de Ângeles, ela cita esse personagem aqui. Então, antes de entrar no conteúdo dela, eu fui ver quem que é Boécio, né? Então, ele viveu aí 480, 524. Ele é autor da obra A Consolação da Filosofia, escrita entre 523 e 524. Foi representante do neoplatonismo, se destacou como um dos fundadores da filosofia cristã do Ocidente. Então, é desse aqui que o Jona começa o conteúdo dela, tá? Ela começa dizendo assim: poeta e filósofo da decadência romana, nos séculos V e VI, definiu a pessoa como constituída por uma substância individual de natureza racional. A gente tem que focar no tempo dele, né? No tempo dele, peraí, 480, 524. Então, assim, foi ontem, né? Uma época bem longe da nossa, né? Então, ele define pessoa, né, como uma substância individual de natureza racional. A filosofia, através dos séculos, buscou demonstrar que a pessoa é distinta do indivíduo. Aí eu fui olhar, né, o que seria indivíduo no dicionário, é um ser despersonalizado, tá? Então, a filosofia, através dos séculos, buscou demonstrar que a pessoa é distinta do indivíduo e do ser psicofísico, né? Então, o que é o ser psicofísico? É relações entre estímulos e sensações. O que deu margem a considerações demoradas por pensadores e escolas variadas. Essa é filosofia, né? Filosofia se fala muito, se pensa muito, se reflete muito, né? Aí, a Joana de Ângeles vai falar de São Tomás de Aquino. Antes de eu voltar para o conteúdo dela, eu fui pegar um pouquinho de quem é São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Viveu em 1225 a 1274. Foi um teólogo e filósofo da escola escolástica. E o que é essa escola, né? Método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional. Então, esse é o Santo Tomás de Aquino. E aí, Joana traz aqui. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, preferiu seguir o conceito de Boécio, que teve muita influência significativa durante a Idade Média. Enquanto Immanuel Kant, que a gente vai logo ver um pouquinho da história dele também, se apoiou em conteúdos mais profundos, quando da análise da pessoa em si mesma. Então, olha que interessante. O Boécio, né, ele é lá de 524, morreu em 524, né? E aí São Tomás de Aquino lá em 1200, quer dizer, está mais perto da gente, mas ele considerou a definição do Boécio, substância individual de natureza racional, para também ficar com esse conceito do Boécio, é isso que a Jona está dizendo. Preferiu seguir o conceito de Boécio, que teve muita influência significativa durante a Idade Média, né? Enquanto Kant, né, se apoiou em outros conteúdos mais profundos, quando da análise da pessoa em si mesma. A Immanuel Kant, 1724, 1804, considerado o principal filósofo da era moderna. É famoso pela elaboração do idealismo transcendental. Todos nós trazemos formas e conceitos a priori, aqueles que não vêm da experiência, para a experiência concreta do mundo, os quais seriam, de outra forma, impossíveis de determinar. Olha só que o Kant aqui, ele já fala de alguma coisa mais profunda, segundo a Joana de Ângeles, né? E a gente analisando isso em 2022, realmente é mais profundo, porque ele vai falar, ele elaborou o idealismo transcendental, quer dizer, ele iria mais além. Ele fala que nós trazemos formas e conceitos a priori, né? Se a gente for perceber pela doutrina, né, a priori que ele está falando é o conteúdo que a gente traz de outras existências, né? Aí ele diz, aqueles que não vêm pela experiência, né?
para a experiência concreta do mundo, os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. Então, aqui ele dá já né? Ele dá já uma canchazinha aqui, né? 1804 ele desencarna, então o Kardec vai começar. Você lembra aí o ano? É 1858, Murilo? Eu não lembro mais o ano do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, né? Eu não lembro. 1800 e alguma coisa. 57. 57? Tá, então, aí o Kant já tinha trazido, né? Uma sementinha aqui. Às vezes a gente quer passar e não passa, então eu tenho que finalizar aqui o negócio, espera um pouquinho. Vamos finalizar aqui. Denilson voltou. Aí, do ponto de vista psicológico, aí volta no conteúdo da Joana, tá? Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista e existencial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. Aqui, gente, são linhas filosóficas, tá? Que dão base para várias teorias da psicologia. Eu não vou entrar na definição de cada um desse aqui, tá? Ela diz que, do ponto de vista psicológico, é isso, tá? São linhas filosóficas que dão base para determinadas teorias, que nós temos muitas psicologias, né? Então, são três linhas filosóficas que dão aí base para algumas teorias da psicologia, tá? Psicologia ocidental. Olha bem do lado esquerdo aqui, um berço com a criança e do lado direito um túmulo. Preste atenção. Para mim não está passando, Edna. Oi? Não está passando? Para mim também não. Ai, ai, ai. Peraí, onde que parou para você? Peraí um pouquinho, deixa eu interromper o Tomás de compartilhamento. Aquino no São meu tá Tomás de parado. Aquino. Deixa eu interromper e pôr de novo. Vocês me avisem, tá? Porque eu não sei o que que acontece que às vezes não passa. Deixa. Ah. Vê se apareceu aí, gente, para vocês. Sim, É do ponto de vista psicológico, né? Tá aí, esse aí? Isso, isso. isso. Então, aí não sei por que que para aqui, espera um pouquinho. Deixa eu interromper de novo. Desculpa aí, tá, gente? Deixa eu interromper de novo e dar uma arrumada aqui. Esse aqui, na verdade, não deveria estar aqui. Ele não quer passar. Eu vou ter que voltar lá no São Tomás de Aquino. Espera um pouquinho. Vocês estão vendo o que aí? São Tomás de Aquino, é isso? Não, do ponto de vista Isso. psicológico. Tomás de Aquino. São Sim, Tomás de Aquino. Ah, ai, ai, ai. Vocês estão vendo Kant ou não? Não. São Tomás de Não. Aquino. Ah, então tá. Então eu vou ter que interromper de novo. Espera um pouquinho. Não sei o que que aconteceu aqui. Tá. São Tomás de Aquino. Tá aparecendo aí para vocês? São Tomás de Aquino? sim. Isso. Tá. Slide 7. Agora, Kant, estão vendo? Sim. Sim. Do ponto de vista psicológico? Isso. Tá, ok, vamos lá. Agora, a psicologia ocidental. Então, estão vendo o berço e o túmulo aqui? Sim ou não? Não. Não? Meu Deus do céu, o que que eu faço aqui, gente? Você Eu vou ver, está olha, eu vou você não fazer. está na apresentação. Você está no sistema, no programa. Não está na forma de apresentação. Como assim, Júlio? É assim sempre que eu Quando faço? quando você entra lá no Peraí, PowerPoint. peraí, deixa eu finalizar aqui. Não sei o que que houve. Quando eu entro no PowerPoint, Entra aí no PowerPoint.
Tá, eu vou colocar assim, ó. Pois é, está no PowerPoint agora. Tá. Aí tem lá embaixo, tem assim, a apresentação. Não, Apresentação de slide, tem aqui, apresentação ó. de slide. Isso. Aí clica lá. Aonde que eu clico? O que que eu clico agora? Do atual slide. Do atual. Mas Do aqui para mim, slide atual. apresentação, Embaixo da palavra arquivo. arquivo. Ah, do slide atual. Tá. E Opa, desce. estão vendo? Estão vendo? Não, desce aí. É que Ponto de... tem que aparecer lá embaixo, na barra, Ah, aparece lá a apresentação. não, a minha barra é em cima, não é embaixo. Eu estou na apresentação de slide do slide atual, do começo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o que aí? Me fala aí. Manuel Quente. Ah, Estão vendo aí, Manuel, ele, mais a imagem do PowerPoint. ele tá, do ponto de vista psicológico, não aparece para vocês? Não, ele não vai porque ele fica congelado. No PowerPoint ele não vira sozinho, só se você for passando um por um. Na barra esquerda lá, tem a apresentação de todos os slides, não tem? Ah, peraí, Júlio, só um pouquinho. Menino, o que que é isso? Eu tô compartilhar som, otimizar vídeo, selecione uma janela, Uhum. apresentação de slide do PowerPoint. Apareceu ou não? Apareceu. O que está aparecendo para vocês? Ponto de vista psicológico. Então, só que aí, quando aparece para vocês, eu não consigo passar ele, entendeu? Dá Clica em cima setinha da para imagem. frente ou setinha para baixo. Vê se com a setinha você consegue. Com a setinha eu não estou conseguindo. Tá muito Também estranho, eu não não, estou né? conseguindo, não estou conseguindo andar com ele. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar entrar com ele sem ele ficar grande, Isso. E tá? aí vai clicando no slide lá, que aí Ah, você consegue seguir com você a pode aula. minimizar o zoom. Deixa eu tentar aqui, peraí. Você pode minimizar, ok, eu sei que eu posso minimizar. Eu quero, eu quero, eu quero continuar. Socorro! Me deixa, né? Que Eu não isso? sei, mas alguém me falou sobre Mercúrio, não sei, em Saturno e Netuno, não sei. O negócio Ah, está meio tá. complicado Eu mesmo. acho que tá, porque nunca aconteceu isso de ficar desse jeito, gente. É, Aí, Aí você agora está no agora PowerPoint. clica em ficou. cima do Tá. Lá slide embaixo. 10, pronto. O Viu, Júlio viu, fala viu, Júlio? embaixo, mas embaixo não aparece nada para mim, Júlio. Só aparece em Então, cima. olha só, olha, na barra lá em cima, na Ah, barra lá de cima, onde é vermelha, apresentação de né? slide. Eu pus nela. Na barra lá em cima Ah, tem um vermelho. Margem esquerda tem lá tem o quê? uma telinha. Tem uma É, telinha aí. isso. Aqui, Tem ó. uma Tem o telinha. Eu ponho do disquete. começo e Não. Não, não, do sobe. atual. Mais Hã? para cima. No Mais para cima. laranjado. No laranjado. Mais para cima. Mais. Mais... Isso, Aí, isso. aí. Vai, move o mouse para a direita. Quatro, isso, o Outra quarto. vez. Outra vez. Mais uma vez. Aí, não, mais uma vez. Aí. Clica. Não. Aqui Aí, ou clica aí. aqui? Aí, onde tem a tela. Ó, apareceu aqui. Para você estar vendo o que aí? Isso, agora tenta a setinha para ver se vai. Tá, ponto de vista psicológico, o que que vocês estão vendo? Ponto de vista Isso. psicológico. Tá, psicologia ocidental, estão vendo? Não, eu clicaria lá Não, no slide 10 assim, para clicar. Vocês não não vai, estão assim, vendo? Hã? Não. Clica Não. no slide 10. Mas bota no cursor aí, onde tem os como é que eu vou slides. saber onde que está o slide? Ah, slide 10. Isso, Psicologia clica Aí. ocidental. aí. Vai Agora você clicando em vai cima dos passando aí. slides. Pronto. Tá. Psicologia Isso, ocidental, vocês estão vendo? Sim. sim.
Tá. Diferindo da oriental, manteve o conceito de pessoa nos limites berço-túmulo. Por isso que eu coloquei esse berço, esse túmulo aí, tá? Com uma estruturação transitória, enquanto a outra sustenta a ideia de uma realidade transcendente. Qual que é a outra que ele... Não, na verdade, é isso mesmo. Deixa eu ler de novo, gente, que eu fiz uma confusão aqui. Está falando da psicologia ocidental, certo? Está dizendo assim, diferindo da oriental, manteve o conceito de pessoa nos limites berço-túmulo, com uma estruturação transitória, enquanto a outra, a oriental, sustenta a ideia de uma realidade transcendente, embora sua imanência na expressão da forma e relatividade corporal. Vocês estão vendo? Passou aí para vocês? Artigo científico? Sim. Passou? Sim. Tá. Olha, eu fui atrás, né, de artigo para ver se a gente o que que a ciência aí, né, tá as faculdades e tal. Então eu achei esse aqui, ó. Relato de experiência, a psicologia transpessoal e a visão holística na autodescoberta e no desenvolvimento do ser integral, tá? Pus aqui a página que eu peguei, né? Isso aí está nos anais do Congresso de Psicologia lá da região meio-oeste, oeste e extremo-oeste de Santa Catarina, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, Joaçaba, UNOESC, em 2017, tá? É a mais nova que eu achei, tá? O paradigma holístico representa uma revolução científica, epistemológica e transdisciplinar. E a psicologia transpessoal é uma ciência que concebe o indivíduo em sua totalidade, buscando transcender o nível da personalidade. Isso aqui é muito, por isso que eu coloquei bem em destaque, é muito importante para nós, né, que fazemos na série psicológica da Joana, né, nós fazemos essa leitura, esse aprendizado nesse transcender aí do nível da personalidade. Se a gente vai falar de acordo com a teoria junguiana, a gente vai tá falando lá de self, né, da integração, da individuação, essas coisas. Seus princípios baseiam-se na física quântica, que considera o ser humano e o universo energias em transformação, em um todo indivisível, formando uma rede de interrelações. A psicologia transpessoal contempla os aspectos transcendentes e profundos da personalidade humana, atendendo às demandas biopsicossociais e espirituais do ser humano. A atividade foi avaliada de forma positiva, aí eles fizeram lá um experimento e tal, né? Foi avaliada de forma positiva no sentido de que proporcionou autoconhecimento, despertar e ampliação de consciência por intermédio das vivências terapêuticas e maior integração entre os alunos. Esclareceu dúvidas e ampliou áreas do saber e conhecimentos teóricos e práticos da quarta força da psicologia. Essa corrente vem despertando, a corrente o quê? Da transpessoal, né? E essa visão holística, vem despertando interesse entre os acadêmicos, os quais têm solicitado uma carga horária maior para a atividade e a inclusão na grade curricular na formação acadêmica do psicólogo. Eu achei muito interessante essa observação desse artigo, né? Que os próprios acadêmicos eles estão buscando mais, né, do que essas psicologias materialistas, sabe? Vocês estão... Viu? Oi, A título de curiosidade, a oi. TCC também, que é mais cognitivo-comportamental, Aham. ela também está evoluindo para a terceira onda, Ai, onde ela fala dessas mesmas. Eu não sou muito craque em transpessoal, mas tá. ela fala também da questão de aceitação, da questão da meditação, da questão da espiritualidade, não em termos religiosos, mas que de coisa que Sim. transcende. Então, quer dizer que outras linhas estão caminhando também para esse lado aí. Viram que Aham. só o material não resolve. Não resolve. Você está falando da quarta força, né? Estou falando na TCC, a gente chama de terceira onda. que é o humanismo ainda, para nós, né? Não, é o cognitivo. Ah, tá. Tá bom. Aham. Ok.
Estudos transpessoais, voltando agora para a Joana, tá? Incorporando as teses orientais, considera a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações. Quais há? Consciência, comportamento, personalidade, identificação e individualidade. A gente vai, então, falar de cada um deles aqui, conforme o texto da Joana, tá? Num ser completo de expressão trinitária. Então, segundo a doutrina espírita, o que é essa expressão trinitária, né? Corpo, perispírito e espírito, tá? E segundo o dogma cristão, teologia seria Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi um grifo meu, tá? Que eu coloquei, né? O ser psicofísico, não apenas o corpo, o ser psicofísico, porém, a matéria, efeito, o perispírito, modelo organizador biológico, e o espírito, a individualidade eterna. Não pretendemos inovar modelos, antes resumir correntes e apresentar uma síntese. Então, aqui, quando ela falou do perispírito como modelo organizador biológico, eu lembrei desse livro do Hernani Guimarães Andrade, né? E coloquei aqui que chama Espírito, Perispírito e Alma, que ele vai falar desse modelo organizador biológico, quem tiver curiosidade, tá? Visão transpessoal espírita, porque completa, elucida os inúmeros fenômenos paranormais de natureza anímica, né, própria da alma da pessoa, e mediúnica, que caracterizam a existência humana, concedendo-lhe dinâmica imortalista e conteúdos de significado de causalidade. Então, ela tá falando agora aqui, né, da visão transpessoal, mas de acordo com a visão espírita, que ela traz essa questão o objeto de estudo da Joana é o espírito, como um ser integral, em experiência na Terra. E aí ela busca, então, eu falei até numa palestra terça-feira, que eu costumo dizer o seguinte: nós estamos numa planície, né? A Joana de Anjos está no cume da montanha. Então, ela, para poder trazer para nós conhecimento pela série, ela tem que buscar conceitos e teorias de quem está na planície, né? Que são as teorias da psicologia, sabe? Então, é isso que eu percebo aqui quando ela fala isso, visão transpessoal espírita, tá? A pessoa, observada do ponto de vista imortal, gente, só um pouquinho. Eu vou parar meu relógio aqui que está fazendo barulho. Peraí, eu esqueci. Peraí. Desculpa o barulho aí, eu esqueci desse detalhe. A pessoa observada do ponto de vista imortal é pré-existente ao corpo. E sua origem perde-se nos milênios passados do processo evolutivo, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal, reencarnação. Ela coloca essa palavra fatalidade, como aquisição de novos implementos, faculdades e funções que tangenciam, né, ao crescimento e à felicidade. Então, o que é esse tangenciar? É ampliar o tema, podendo perder a essência, né? Então, a pessoa, às vezes, que ela é, assim, mais prolixa, né, ela tangencia muito. Esse termo eu lembro até hoje a aula que eu tive na psicologia, o professor falava isso. Eu tangencio muito. E aí que eu fui entender o que é tangenciar, né? Então, às vezes a pessoa está num foco e aí ela vai tangenciando, ampliando esse tema e às vezes ela se perde, né? Do próprio foco, da essência, sabe? A pessoa sintetiza, quando corporificada, as dimensões várias que lhe cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que lhe fazem embrionários e são essenciais ao seu existir. Aí ela lembra lá que a gente falou aqui, ó, da consciência, comportamento, personalidade, identidade, individualidade, identificação. Nós vamos em cada um agora, tá? A consciência. Ela traz aqui o Jung, né? Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Tá? Então, é a gente saber
que está acontecendo aquilo, tá? É isso que é consciência, a gente saber tá sabendo o que está acontecendo com a gente. A complexidade, no entanto, das conceituações de consciência nem sempre responde aos conteúdos de que se constitui. Para entendê-la, consciência para entendê-la, é necessário situá-la além dos limites do sono, né, do sonho e do delírio, e estabelecê-la como condição de ótimo lúcida, na qual os episódios psicóticos cedem lugar à normalidade, ao discernimento, ao equilíbrio gerador de harmonia. Então, ela está falando do quê? Da consciência da personalidade, certo? Ela fala assim, ó, para entender ele é necessário situá-la além, na hora que a gente está dormindo, né? Ou está sonhando, ou quando pessoas estão no delírio, tá? Então, ela está dizendo exatamente isso. Quer dizer, ela está falando de uma consciência de personalidade aqui, tá? A psicologia tradicional, aferrada ao organicismo ancestral, prefere ignorar os elevados níveis de consciência, nos quais os estados alterados transcendentes facultam a visão dilatada da realidade, sem os limites do real aceito, do real psicótico e do real insonho, tá? Então, aqui ela tá dizendo que a tradicional, ela vai do berço ao túmulo, lembra lá? Né? Ela pega a consciência só na questão da personalidade, esquecendo que existe estados alterados, né? Quem é médium sabe disso, né? Que existe estado alterado, né? E ela diz assim que os elevados níveis de consciência nos quais os estados alterados facultam a visão dilatada da realidade. Não é para todo mundo, mas tem pessoas que têm essa visão dilatada, sim, né? Às vezes a pessoa que nunca teve uma visão dilatada, ela vai negar a visão do outro. Então, assim, é bem perigoso quando a gente julga, né? Baseado em nós, né? A gente não tem entendimento total de todos como funcionam, né? Diversas áreas de consciência. As experiências nas diversas áreas de consciência alterada, portanto transcendente, né, conseguidas por substâncias psicodélicas, tá? Ou através da meditação profunda, em vez de revelarem situações patológicas, abrem perspectivas fascinantes para terapias liberadoras e que proporcionam dilatação do conhecimento e do sentido mais amplo da vida. Então, no início dos estudos da transpessoal, que é lá no início de 1900, né, lá no início do século XX, eles usavam essas substâncias, né, que é um estado psíquico sob ação de alucinógeno, que altera a consciência, causando percepção de aspectos da mente que desconhecia. Lembrando que o Freud também passou por essa experiência, tá? O Freud também utilizou, tá? Pouco tempo, mas ele utilizou também para poder entender esse estado alterado aqui. Mas a meditação profunda também traz, né, esse estado que as substâncias psicodélicas também trazem, tá? Então, hoje não precisa a gente usar essa substância porque tem a técnica de meditação, né? Os que têm prática na meditação sabem, né, onde é que eles entram nos seus níveis maiores, né? Estados alterados de plena consciência. A meditação, ela favorece isso, tá? Então, ela está dizendo que isso não é estado patológico, é bem natural. Psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, né? O que é nirvana? Estado permanente, definitivo de beatitude, felicidade e conhecimento, extinção definitiva do sofrimento humano. Então, esse nirvana, de acordo com a filosofia lá do Oriente, é isso. Sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estágio de normalidade através de transes e da contemplação profunda. A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar,
faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são base do ser pessoal. Então, assim, a gente tem a consciência na personalidade, quando a gente está em estado vigil, né, que a gente diz, que quem tem essas experiências com esses estados alterados pode acrescentar, né, através do ego, né, pode acrescentar conhecimento, experiência para a vida quando está acordado, vida vigil, né? É um acréscimo. Não é toda pessoa que tem, mas tem pessoas que têm isso aí, tem essa possibilidade. Então, aqui, ó, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar. Agora a gente entra no comportamento. Características das pessoas. As atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social e das aspirações cultivadas, gerando a consciência individual que responde pela do grupo social em face da aplicação dos valores adquiridos. Então, a atitude, né, que caracteriza a pessoa, resulta da onde, né? A atitude que a gente tem como pessoa, do nosso convívio social e das nossas aspirações. Então, o que é aspiração? Desejo profundo de adquirir uma meta, um material ou espiritual, tá? Então, o convívio social e a aspiração cultivada é que vai trazer vai fazer com que nós tenhamos algumas atitudes na vida nossa, tá? No grupo social, né? Ressaltam no comportamento as ambições do desejo, responsáveis pelo grau de liberação emocional, ou presídio, no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. O que elabora torna-se. Quando cultiva, experimenta. A mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. Então, quando a gente traz falamos de consciência, a gente tem que lembrar que a consciência desperta é quando nós estamos em autoobservação o maior tempo possível. E é assim que a gente vai adquirindo a consciência da nossa consciência, certo? A gente precisa ter a auto-observação, né? Do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo e do que eu estou agindo, tá? É assim que a gente aprende a se autoconhecer também, tá? Então, ela está falando aqui, ó, que ressaltam no nosso comportamento, né? As ambições do desejo. Então, pode acontecer, responsável pelo grau, pode acontecer uma liberação emocional ou não, pode nos prender, tá? E aí ela diz, a pessoa é, acima de tudo, a sua mente. O que nós elaboramos, tornamos-nos, né? E quando cultivamos, experimentamos, tá? Aqui ela é bem clara nessa frase, dizendo assim, né? Você é responsável por tudo que te acontece, né? A mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandado, que é o famoso autocontrole. Como que eu vou ter autocontrole se eu ainda não tenho a minha consciência desperta? Eu fico com consciência desperta, né? O exercício é a autoobservação. Então, a mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. Quer dizer, eu tiro a gente diz, a gente culpa muito o ego, né? Mas vamos falar do ego de novo como culpadinho, tá? A gente tem que projetar em alguém, né? Vai ser no nosso ego. Né? A gente diz, não deixa o ego comandar, né? Seja você o comandante desse quartel seu, né? O ego é só o soldado, o ego é para poder fazer acontecer sua vida, né? Então, se a gente tiver esse comando, e a gente tem esse comando quando a gente utiliza aquela ponte, né? Ego, self, quando a gente deixa essa ponte aberta, tá? E o que é quando a gente consegue estar mais presente em nós mesmos? É quando a gente faz essa ponte para o self. O self comanda e o ego obedece. É o autocontrole.
Nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. E o que é desejo, né? É uma expectativa de possuir ou alcançar algo. Então, a expectativa que eu tenho de possuir ou alcançar algo expressa a qualidade evolutiva minha, tá? Respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. O comportamento impõe necessidades e as expressa simultaneamente, definindo a pessoa, tá? Aí embaixo aqui eu coloquei uma figurinha. O desejo e a felicidade não podem viver juntos. É do epiteto, ou epíteto. Eu acho que é epiteto, né? Quem entende mais de filosofia deve saber qual é o jeito de falar mais certo. Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. Então, aqui outra figurinha, o autoconhecimento pode mudar o seu mundo, né? Então, ela está trazendo assim, como é que eu tenho o autoconhecimento? Eu tenho o autoconhecimento se eu começo a me observar o máximo de tempo possível, tá? Observar aquilo que eu falei, aquele tripé, né? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, tá? É o tripé. Eu vou conseguindo me entender, né? Então, o autoconhecimento, somente, ela fala, ela põe esse termo, somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. Então, assim, quando a gente observa o comportamento alheio, né? Às vezes não é um comportamento assim dentro dos moldes que a gente gostaria, a gente tem que pensar assim, mas qual é o grau de autoconhecimento que esse ser tem, né? Porque se ele não tem um conhecimento de si mesmo, ele pode estar se comportando de uma maneira muito equivocada com as pessoas, né? Nós vamos agora para a personalidade. Em permanente representação dos conteúdos mentais e dominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura, a personalidade representa a aparência para ser conhecida, não raro em distonia com o, eu pus junto ali, mas é com o eu profundo e real, geradora de conflitos. Então, o que ela está dizendo aqui? Né? A gente nasce, faz lá um planejamento reencarnatório, isso é por minha conta, a observação aqui, tá, gente? A gente faz lá o planejamento reencarnatório e tal, para poder a gente estar o tempo maior na nossa essência, que é esse eu que ela fala aí, esse eu profundo, que seria, podemos falar o si mesmo, podemos falar o self, né? Podemos falar pela linguagem da doutrina a essência, né? O ser em essência. Mas aí o que acontece? A nossa vida, que aí é a personalidade, né? Nome, nasci, eu tenho tal nome, nasci em tal família, trabalho não sei o quê, essa é a personalidade, né? A gente representa aparência para ser conhecido. Então, a gente costuma assim, se a gente tivesse um rio, né, e tem os afluentes. Então, eu vou construindo a personalidade, mas ao invés de eu ir nesse rio reto, eu vou pegando os afluentes. E nesses afluentes é que eu posso me perder e entrar nesses conflitos aqui. Qual que é o conflito? O Eduardo Bach fala exatamente nesse ponto. O conflito é de eu estar seguindo a minha vida enquanto personalidade muito distonante com o meu propósito como eu profundo, conforme a palavra dela aqui, tá? E real, né? Então, quando eu não estou em sintonia entre a personalidade e a minha essência, ali gera um conflito. Então, nesse sentido, crise, conflito, né? A gente, como sinônimo, a gente pode dizer assim, é abençoado, porque é nesse momento que a gente tem que parar e repensar. Onde foi que afluente que eu peguei, eu tenho que voltar para o meu rio aqui. A personalidade é transitória e assinala etapas reencarnatórias, definitoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal.
Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais tipificadores, tá? E aqui é a pegadinha da vida atual, né? A gente tem muitas pegadinhas. A gente tem muitas pegadinhas, a gente tem que ficar esperto nas pegadinhas, né? Porque a gente pode sair do caminho, né? Do que a gente traçou enquanto projeto reencarnatório, né? Ela diz aqui, ó, por exemplo, eu sou agora minha personalidade, eu sou Edna, e tudo que compõe essa Edna aí, né? Mas isso é transitório. Eu sou Edna agora, né? Ela fala, personalidade é transitória, assinala etapas reencarnatórias, é apenas para isso, né? Definidoras de experiências em vários, no sexo, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Mas isso é transitório, essa personalidade, né? Então, a gente reencarna, né? Com as características já herdadas nossas. Isso aí, segundo a doutrina, isso está lá no nosso CPU, que é o perispírito, né? Está lá guardadinho as nossas experiências, né? Mas a gente se submete aos condicionamentos de cada fase reencarnatória, né? De cada personalidade que já fomos, tá? A gente se submete quando está numa personalidade. Agora parou de novo, tá? Ah, andou. Peraí. Assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea, apropriada, né, com o ser real, eis o desafio da terapia transpessoal, trabalhando a pessoa para que assuma a sua realidade positiva e superior, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se até permitir-se a perfeita harmonia entre ser e parecer. Esse parágrafo aqui da Joana, nós que somos psicólogos espíritas, nós entendemos, é assim eu entendo, se o Murilo, o André, que está aqui, que é psicólogo, né? As outras psicologias também, tá? Não só a transpessoal. Eu entendo assim. Por quê? O que a Joana traz aqui? Assimilar todos os condicionamentos, teorizar uma personalidade apropriada com o ser real, eis o desafio da terapia transpessoal. Porque ela está trazendo a terapia transpessoal nesse conhecimento que nós espíritas temos, de uma vida transcendente, de uma vida de espírito, né? Então, nós que já temos esse conhecimento da doutrina, qualquer que seja a teoria psicológica, a gente tem esse olhar, tá? Então, aí eu vou dizer, eu que pratico a psicologia, né, eu vou dizer que qualquer uma das que eu utilizo, eu tenho a teoria de base junguiana no meu trabalho, mas eu também faço uso de algumas ferramentas das outras, né? Mas sempre com essa visão transcendente, tá? Então, assim, para nós, né, psicólogos espíritas, não só transpessoal, penso eu, tá? Nós vamos para agora a identificação. De duas formas, a pessoa se identifica com os valores do progresso, externa e internamente. A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da assimilação dos comportamentos sociais, nos quais o apego assume a condição mais importante, a primeira e última da existência. O apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativos que conduzem a patologias dolorosas cruéis. Em qual item que a gente está? A gente está na identificação. Então, aqui é outra pegadinha, tá? Então, a gente precisa saber o que é que a gente está se identificando. E ela vai falar que tem dois valores aí, externo e interno, né? Então, mas ela põe aí a palavra apego. Então, se eu me identificar por apego, por alguma circunstância externa, ou pior, interna, que é o que ela traz aqui, pode sim isso, né, conduzir à patologia, tá?
É isso que ela está falando aqui. É menos danoso do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativas. A gente pode se apegar, né, por identificação, a determinados comportamentos, né, ou sentimentos, que também, a gente viu lá para trás, que a gente está tudo na mente, né, que a gente vê o que a gente está alimentando. A mente está sendo alimentada do quê? E aí ela diz aqui que a identificação é muito pelo apego. A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa, fadada à elevação, que para conseguir deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se, aqueles valores que ela fala, ela põe a palavra valores, mas seria pelos vícios e paixões, tá? Desidentificando-se de hábitos milenários fixados, identificados, né? Alguns atavicamente aos painéis do ser, gerando falsas necessidades que se tornam fundamentais, portanto, responsáveis pelo sofrimento nas suas várias facetas. E aí, aqui, a Joana de Ângeles pede para a gente rever o livro Plenitude, que ele trata do tema sofrimento. A gente está nesse livro O Ser Consciente, ela trata muito da psicologia transpessoal. O livro Plenitude, que nós já estudamos, se não me engano, é o terceiro, tá? O tema geral desse livro é o sofrimento. E ela pede para a gente voltar nele, se for necessário, tá? A psicologia oriental estabelece na ilusão, ela falou de apego, tá? Na identificação. E aqui a oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com os quais a pessoa se identifica algumas preponderantes razões para o sofrimento, tá? Então, a oriental, o tema para eles é a questão da ilusão e da impermanência da vida. Então, se a gente se identifica com isso, a Joana de Ângeles aqui, ó, ela traz que a gente pode estar identificado com situações não só dessa vida, tá? De personalidade, mas hábitos milenários, né? Aí aqui a oriental não entra nessa faixa que a Joana entra aqui, tá? Não entra, eles não tratam disso, eles tratam da vida atual, mas eles tratam no sentido de que a ilusão, né? E a não entendimento que a vida é impermanente, né? A vida física, causa sofrimento. A desidentificação induz a conquista de patamares elevados, metafísicos, nos quais o ser se autoencontra e se realiza. Eu fiz uma leitura de um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele faz uma classificação. Por exemplo, autoconhecimento seria a gente conhecer, a gente entender, né, o processo da consciência, tá? O autoencontro, que ela fala que o ser se autoencontra, da parte da consciência. O autoencontro seria um pouquinho, é um degrau a mais, que seria eu me entender na questão do meu inconsciente, tá? Então, o autoencontro é quando a gente vai se deparar com sombra, com a energia ânimos, né? E outras coisas mais. Então, seria a gente olhar para esse inconsciente, eu posso me auto-encontrar, tá? É um processo a mais do que o autoconhecimento só. Agora, esse item aqui, a individualidade. Somatório de todas as experiências, a individualidade é ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. De acordo com aquela pirâmide de Maslow, né, a autorrealização está lá no pico da pirâmide, né? Então, ela diz assim, somatório de todas as experiências, a individualidade é ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo e reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é o indivíduo, na visão da psicologia profunda, este que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre é o ser total, pessoa transitória, individualidade eterna.
Então, lá no primeiro slide para lá, vai dizer lá que tem uma diferença, né, entre pessoa e indivíduo, né? Aqui ela diz que não, né? Ela diz que enquanto a filosofia informa que a pessoa não é o indivíduo, na visão da psicologia profunda, este que superou os condicionamentos, né? E comportamentos pessoais de consciência livre é o ser total, quer dizer, fez um autoconhecimento, fez um autoencontro, né? E está um ser pleno. Então, isso, na visão da Jona, é aí que a gente pode definir pessoa. E aí eu entendo aqui, nesse último slide, que ela não faz, então, a distinção entre pessoa e indivíduo. Ela olha de uma outra forma aqui, né? Na visão, ela põe aqui, na visão da psicologia profunda. E aí nós encerramos essa apresentação. Eu vou interromper o compartilhamento para então foi de um jeito, foi de outro, foi pequeno, não deu grande, mas tudo bem, né? Júlio, Suelene e Andréia, se vocês quiserem aparecer na telinha, se for possível, tá? Que nesse momento, né, que a gente terminou aqui a apresentação, a gente abre para todos os participantes, né, para dizer o que é que ficou, o que vai levar disso aqui, né? O que vai levar para casa, né, para casa interna, né, do que a gente viu aqui. Uma frase, uma palavra, uma reflexão, alguma coisa. André e Júlio já está uma hora adiantada aí, já é 9h30, quase 9h30, né? Edna, Oi. Agora dormindo aqui. Então, aí já é quase 9h30, tá certo. Quem falou, Edna? 9h30. eu, Oi, Denilson. bem no finalzinho, é, ao longo, né, do conteúdo, a gente vai pensando e vai concluindo. E eu fiquei pensando assim, que a gente tem que estar sempre atento, né? Como é o estado de alerta mesmo, assim, com o que pensamos, o que nós estamos cotidianamente buscando, né? Como que nós estamos nos observando. Então, e isso é aos poucos, né, que a gente aprende, não é uma coisa, eu li esse conteúdo, não vou esquecer mais. Não, Já sou né? uma outra pessoa. Nossa, Era isso é bom se uma. fosse assim. Nossa, seria. Ô, Mas Denilson, assim, desculpa. Termina que é, eu... é uma prática, né? E aí, no finalzinho, aí não sei em qual, eu estava até procurando aqui o parágrafo para te falar. Eu acho que é aqui, da desidentificação, né? Sei. Induz a conquista de patamares elevados, coisa e tal. Lá eu lembrei que nós precisamos estar assim atentos também para nos libertar das falsas necessidades, porque às vezes isso nos impede um pouco de ver, né, de nos observarmos melhor, porque a gente fica buscando algumas coisas que não são tão concretas e nem tão necessárias e que não vão ajudar em nada no nosso crescimento, né? E na nossa autoobservação. E aí eu fiz um outro link, já vou concluir, Tranquilo. dessa questão de estar atento mesmo. Eu passei por uma situação super engraçada no final de semana e que parece boba, né? Uma coisa boba, mas que teve significado. E aí eu fiquei pensando, gente, como que realmente a mente e o corpo estão conectados. Eu fui fazer um desapego de umas coisas guardadas. E esse desapego, mexendo nas coisas, acessou memórias de situações que eu já passei e que não foram tão alegres, nem tão, sabe? Mas que eu passei por elas, tá? Então eu estou ali separando e relembrando. Menina, eu tive uma crise de alergia depois que não tinha outra justificativa, porque eu não saí de casa, não fiz nada diferente, a única coisa que eu fiz foi acessar essas memórias. Então aí agora essa aula me fez relembrar tudo isso, entende? Como que tem a ver? Sim, a gente tem que levar a sério. A gente, às vezes,
protela, acha que não, porque não é algo visível e tangível, né? Mas quando a gente para um pouquinho para observar, por isso que temos que estar o tempo inteiro atentos aos nossos sentimentos, pensamentos, né? Porque o corpo vai, dependendo do que você estiver buscando, ele vai responder a isso. O corpo Desculpa se eu me alonguei. é a capa da cebola, né, Denilce? Denilce, lembrando essa questão que você falou de estar atento, eu lembrei aqui também uma dica da própria meditação, das técnicas, tá? O que que eles falam? Três coisas: observar, relaxar e não julgar, tá? Uhum, Porque o que que pode acontecer? Eu estou me observando, me peguei pensando, né? Ou sentindo alguma coisa não aprovada por mim mesmo ou pela sociedade, tá? Isso acontece, né? Aí uhum, eu tô me julgando. Se eu me julgo, eu perdi a oportunidade, tá? Porque eu tenho que entender onde eu estou, porque eu sou um ser de luz, né? Se eu tô tendo, por exemplo, um pensamento ou um sentimento não aprovado, né, pelos costumes, vamos dizer assim, né? Eu vou pôr um exemplo hipotético, tá? Eu tenho que entender que passou por mim, isso sim, e tá tudo uhum, certo, né? O que que eu vou fazer com isso? Se eu achar que realmente isso vai prejudicar, me prejudicar ou prejudicar terceiros, eu tenho que usar o tal do autocontrole. Eu não posso deixar, então, os impulsos, né? Ou as identificações de vidas passadas, de repente, eu não posso deixar que isso tome conta de mim, né? Que é o estado, vamos dizer, egóico e não tão consciente, né? Eu deixar pelo meu eu maior. Então, observar relaxadamente, sem tensão, né? Observar como um fato, que ele não é bom nem ruim, ele é um fato, né? E não julgar. Ter autocompaixão, tá? Porque eu posso estar lá com a asinha de anjo, mas eu posso querer estar lá, né? Essa é a idealização. Mas eu ainda não tenho nenhuma sementinha de uma asinha nascendo. Eu tenho que saber uhum. disso e tá tudo certo, entendeu? Eu não posso dizer, puxa vida, né? Eu vou ficar idealizando uma asinha de anjo aqui, mas é só idealização, porque minha vida concreta, íntima, eu percebo que nem nasceu um pedacinho da asa ainda, entendeu? E tá tudo certo, mas eu tenho que olhar para mim e ser honesta comigo, né? Porque às vezes eu quero passar para o outro, né? Uma asinha já grandinha, né? Eu quero passar para o outro uma imagem, né, de anjinha. Mas, na verdade, eu tenho que saber que eu estou passando, então, se eu quiser passar, que eu não sou É, nada daquilo. Porque senão a gente se perde em nós mesmos. E aí a gente perde grande oportunidade de crescimento. sim. Obrigada. Passando, passando para outro, que você falou e a minha fala em cima da sua foi mais demorada ainda. Vamos lá. Imagina. Obrigada. Um de cada vez, não precisa brigar, tá? Um de cada vez. O que que ficou Bom, aí? Uma frase, né? Fala aí, Júlio. bom, é, partindo do início, né? Quando foi dito lá que, e a gente sabe disso, nós, em cada período, né, que vamos viver essa experiência reencarnatória, a gente traz, né, uma bagagem de coisas já vividas, já experiências, né, já realizadas, que são positivas ou negativas. Isso compõe a nossa pessoa, né? E nós vamos atravessar novo período em que muitas dessas experiências elas vão ser colocadas à prova para saber se nós realmente incorporamos o aprendizado ou ainda necessitamos de vivenciar outras experiências que serão transformadoras, poderão ser, né, transformadoras,
e fazer com que a gente aprenda, né, incorpore mais aprendizado. Logicamente que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que a gente coloca isso daí como um patamar, né, de avaliação, se a gente deseja vivenciar aquilo ou não, né? A gente pode concordar ou rejeitar. Bom, nesse processo de mudança, em cada fase, em cada período reencarnatório, nós vamos exatamente fazendo esses ajustes e essas reavaliações comportamentais, né? E que, frente a esses resultados novos, recentes, né? Dessas experiências novas, nós podemos reajustar, rever conceitos anteriores, e isso vai depender muito da observação e da análise que nós fazemos dessas experiências, de nós mesmos, né? Do que nós vivemos, do que nós experimentamos, e se nós aprovamos ou não aquilo que foi vivenciado. E aí a alteração, a mudança pode ocorrer. Então, nós, em cada final de período reencarnatório, nós somos uma pessoa nova, diferente, com outra identidade, e que faz com que nós possamos sair dessa, né, oportunidade melhores do que aquela que nós tínhamos quando iniciamos. Logicamente que isso daí passa muito por exatamente essas avaliações que nós fazemos diante de tudo que vai acontecendo e que nós vamos vivenciando, não só por uma experiência nossa, como de acordo com aquilo que é o ambiente, que nós já verificamos, né, anteriormente com a Joana, e contribui também para essas mudanças, para esses ajustes, porque tem muitos fatores externos que estão presentes e que influenciam nossa forma de pensar e nossa forma de agir e de realizar. Então, o que nós podemos fazer é exatamente ter a paciência e a calma necessária para observar isso, né? O que está acontecendo? Quais são essas experiências? Muitas são novas, né? E muitas são experiências que se repetem sob um novo enfoque, mas que podem trazer modificações e revisão de conceitos e ideias anteriores, mas sempre no objetivo, né, final de a gente melhorar, da gente poder crescer, da gente poder se transformar. Ô, Então, mas Júlio, isso assim é uma coisa que a gente não pode fazer assodadamente, né? E aham, que tem sempre patamares novos que nós podemos alcançar, melhores, né? E que vai depender muito exatamente dessa avaliação que a gente faz. Então, essa questão do desapegar, né? Nós devemos desapegar? Sim, né? Nós precisamos ser seres descompromissados, né? Com alguma coisa que impacta nas nossas vontades e que travam as nossas decisões. Isso a gente precisa, de alguma forma, se libertar disso, né? ô, Agora, Júlio, tem outras hum, que se fundamentam para a gente avançar. E aí a gente tem que trazer isso para dentro de nós para a gente usar isso como insumo, né? Como um fator de avaliação positivo. ô, Júlio, numa palavra, o que que você leva dessa aula de hoje, desse tema aí, desse conteúdo? Numa palavra. Uma palavra, É, eu diria assim, não uma, duas, mudança positiva. ok. Gratidão. Que mais, meninos? O Murilo, meninas, Andréia, Suelene, Ana Paula. Ô, Edna, eu Oi. acredito que a gente tem que ter o equilíbrio do ser e do querer. E uma frase que acho que para mim resume tudo é, respira, inspira e não pira. Boa, Suelene. Respira, inspira e não pira. Boa. Por favor, vamos. Ei,
Edna, Oi. bom, eu já pratico a meditação há algum tempo, então cada vez eu tenho mais certeza que essas técnicas orientais estão chegando e no momento certo para a gente, né? A gente Uhum. já está nessa condição de receber isso. E o que a gente vê muito no estudo da meditação, e que foi uma base, pelo menos eu senti isso nesses capítulos da Joana, é que a gente tem que aprender a ser um observador, né? A gente precisa aprender a se observar. Tudo para mudar, você primeiro tem que se observar, se ver naquele processo que está ou doente ou precisando mudar, porque se você não tem a observação de si, você não consegue reconhecer nada, nenhum quadro doentio, nenhuma necessidade de procurar ajuda, né? E também dentro da meditação, a gente tem muitos exercícios que falam o seguinte, que nós não precisamos ter pressa, porque as pessoas acham que meditar é você não pensar mais, e não é isso, né? A meditação, eu tenho uma amiga que fala, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar, mas não é isso, é você observar os seus pensamentos, né? Exatamente. Você saber e quais são esses que estão e que resultado esses pensamentos estão trazendo, né? Que é o que ela fala num determinado momento lá, que é na identificação, né? Com o que a gente fica se identificando enquanto a gente está pensando que nos deixa relaxado ou mais agitado. Então, assim, gostei muito desse capítulo hoje. Ele é um capítulo bem assim completo, né? Bem cheio, né, de coisas. Não foi fácil fazer, não, tá? Porque se ele dá uma lida assim, como que eu vou fazer isso? Mas aí sai, depois sai. Mas Não foi é, Denise? ótimo. E aí? No livro dos Espíritos, nos livros dos Espíritos, há uma pergunta do Kardec, né, aos Espíritos, que diz assim, eu não lembro qual é a questão. O que nós devemos fazer para buscar a elevação, né? E a resposta é: conhece a ti mesmo, né? Você precisa se conhecer. Só isso. É a única Tá. coisa que ele Deve coloca. estar lá no 919, por aí. Eu não O me lembro qual número. é a É por questão. aí. Andréia, Murilo. Eu achei complexo o capítulo, não vou mentir, não. Andréia, eu Mas também, tá? Eu achei também bem. achei. Mas uma coisa que eu gostei muito é dessa questão de que a minha personalidade é nessa vida, né? Uhum. Isso reforça com o filme do Divaldo, quando ele fica lá se debatendo com aquele obsessor e não sei o quê, e aí ele fala assim pro obsessor, que eu te induzi o erro, né, em outras vidas, aí ele falou assim, eu sou o mesmo espírito, mas eu não sou mais a mesma pessoa que te induziu a esse erro. Então, essa fala que essa personalidade é só nessa vida me remeteu a isso, quer dizer, Exatamente. eu eu sou o mesmo espírito milenar que viveu várias vidas, mas que nessa vida eu venho com essa característica, com essa personalidade, com esse jeitão, com fins psicopedagógicos, né, do aprendizado que eu vim fazer nessa etapa do videogame, É bem legal você ter, até, né? inclusive, né, ilustrado com o filme. Bem legal. Obrigada, Andréia. E aí, Murilo? 3 itens eu separei. São muito mais, é lógico, mas assim, o relacionamento do self com o ego, né? A Joana trouxe para mim mais clareza, muito embora a gente tenha formação junguiana, mas ela trouxe mais clareza. A gente ouviu que o self é que comanda, né? E aí ele falou, não, é o self, é a sua essência, é você. E aí eu ficava ali na consciência e no ego, né? E até com os meus pacientes, acaba que a gente
por ali ser o caminho da tomada de consciência, né, desidentificando das personas de mãe, de filho, de estudante, quando você, né, eu não sou o médico, eu não sou o promotor de justiça, desidentifica daí e venha para cá, aí toma consciência. E hoje, por mais que eu tenha ouvido, né, da importância desse self, hoje trouxe mais um ingrediente de fortalecimento na minha atuação individual como ser humano, mas também como psicólogo. Ou seja, Legal. dentro da terapia, vou poder oportunizar uma ampliação para esse cliente. Lógico que a gente sabe que em 20 sessões isso é Sim. complicado. Aham. Outro item é uma conjunção entre autoencontro e consciência individual, coletiva e espiritual. Que quando ela traz autoconhecimento, né, então a gente tem aquela percepção de nós mesmos, de auto se conhecer, de encontrar com a sua sombra, de individuar, de integrar, né, de saber se você está numa energia mais masculina, da força do trabalho e tal, ou feminina, da nutrição e do cuidado, e ela traz autoencontro, ela sobe um nível. Então, quando a gente fala em consciência individual, ela subiu 2 níveis, né? A consciência individual, coletiva e espiritual. É lógico que a gente tem o inconsciente coletivo, a consciência coletiva, mas ela trouxe o nível espiritual. E eu fiz esse paralelo entre autoconhecimento e autoencontro, com consciência. Então, ela traz, né, uma coisa que amplia. Então, assim, foi nessa situação que eu fiquei. Lógico, eu vou aceitar o convite, né, para ler e reler a questão das escolhas e do sofrimento em plenitude. É muito bom o livro Plenitude, sabe? Muito bom mesmo. A gente já estudou ele, mas ele é um livro muito rico, como todos dela, né? É bem profundo, é o que a Andrea falou. Esse livro, Andréia, para mim está sendo um desafio, esse ser consciente, sabe? Igual o Homem Integral, que é o segundo dela. É um livro, assim, bastante complexo e profundo, sabe? A gente que já tem a formação em psicologia, a gente tem que mergulhar ali, sabe? Porque não é simples. Eu também não estou achando simples esse livro do Ser Consciente, sabe? Mas tá aí o desafio, a gente vai aprendendo junto, né? Por isso que é legal ter o grupo, né? A gente vai aprendendo junto, põe aí o conteúdo, a gente vê o que pode, né? Auxiliar e a gente vai aprendendo junto, é isso. O grupo é para isso, né? Grupo de estudo. Agora, né, fazendo um paralelo, eu sou da cognitiva, né? Eu sou neuropsicóloga e terapeuta cognitivo comportamental. Então, isso para dizer que meu conhecimento de Jung é raso. Aham, aham. Algumas coisas, olhando pelo ponto de vista da TCC, me faz sentido do que a Joana fala. Tudo eu traduzo para TCC. Aham. Porque como que a gente leva o tratamento do paciente? Ele precisa ter consciência dos pensamentos automáticos que ele tem. Então, a primeira coisa que a gente fala para ele é que todos os pensamentos que vêm na sua mente, você pode observar o de vocês, são negativos. Eles não vêm positivo falando que você é linda, que você é fofa, que você faz e acontece. Não, ele vem assim, eu sou burra, eu não mereço ser amada, eu tô inadequada, sou mais gorda ou mais magra, eu não sei como me comportar, eu não vou dar conta de fazer isso, não sou capaz. Então, todos os pensamentos que vêm, eles são negativos. E eles levam a uma emoção ou de raiva, ou de tristeza, ou de medo que me faz reagir. E essa reação, ela é sempre do mesmo jeito, que aí a gente casa com os vícios, né? Com os apegos que ela falou. Então, a terapia só vai caminhando quando a pessoa consegue estar atento àquele pensamento que veio. Bom, então eu senti tristeza. Qual é o pensamento que está me deixando triste? É esse. E aí, a hora que ela começa a endereçar um novo comportamento
daquele comportamento viciado, que a gente fala que era um comportamento disfuncional para um comportamento de crescimento, a pessoa começa a desabrochar. Agora, isso é treino, é treino, é treino, porque a mente está viciada, as sinapses só acontecem no mesmo neurônio daquilo que ela já estava acostumado. Então, quando ela fala se vigia, se perceba, se conheça, para mim, passa por esse caminho, no meu caso, conhecido da TCC, né? Olha só a riqueza disso, dessa fala da Andréia, né? Porque toda a teoria da psicologia é teoria da ciência. Todas elas têm a finalidade é fazer aquele ser humano crescer, né? Mas cada um tem uma forma de fazer isso, né? Uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu e o Murilo, a gente é da linha junguiana, base teórica, né? Já a Andréia é da base teórica da TCC. E muito interessante, André, porque você é a segunda da TCC que fala exatamente isso, que pega a leitura da Joana, tá? E encaixa perfeitamente na teoria, sabe? Olha, isso é muito legal, né? Por isso que eu digo aqui, aquela hora eu disse, negócio aquela coisa transpessoal aqui. Nós ganhamos se a gente é psicólogo espírita, porque a gente já sabe desse espírito. Então, qualquer linha teórica, né? Qualquer abordagem teórica da psicologia, a gente tem esse olhar ampliado, entendeu? E Muito legal. quando ela colocou ali da transpessoal, que é o positivo e eu não sei o que lá, eu gravei só o positivo. Foi por isso que a TCC evoluiu para a terceira onda, porque ela percebeu que só a pessoa identificando que ela tinha pensamentos automáticos e eles quase sempre são negativos, que isso não dava o processo de cura. Que o processo de cura vinha dessa meditação e da positividade, quer dizer, você posicionar a sua emoção como que eu vou dizer assim, no real propósito pelo qual ela foi concebida. A tristeza, ela tem qual papel, qual propósito de existir no nosso corpo? De fazer você refletir, de fazer você aceitar, de fazer você se reposicionar, né? A raiva, qual é o propósito da raiva? É de fazer você se defender, você se proteger. Quando ela está desequilibrada, o que você faz? Você se vinga, você agride, você morde, você ataca, porque ela está vibrando no desequilíbrio do que ela foi feita. Então, eu falo assim para os pacientes, as emoções, elas são como se fosse a eletricidade. A eletricidade no positivo, ela ilumina a sua casa, liga seu computador, faz você produzir. E quando o fio está descascado, ela toca fogo na sua casa. Então, quer dizer que em desequilíbrio, ela incendeia. É verdade, muito legal, muito legal. Mais alguma observação, gente? A gente está partindo para a finalização. Muito obrigada, André, pela sua contribuição, foi muito legal. Se não, eu vou pedir para os participantes, né? Quem quer fazer a prece de encerramento para a gente encerrar. Antes de encerrar, eu vou dizer o seguinte: semana que vem nós temos uma convidada, né? O nosso tema são as profissões esse ano, né? As profissões e a espiritualidade. Então, agora em novembro é uma jornalista, então é o jornalismo, né? A prática jornalística e espiritualidade. Aí em dezembro nós temos 2 semanas só, depois a gente dá uma parada e só volta em fevereiro, né? E que vai ser, quais são as duas áreas que a gente vai encerrar com dezembro? Vai ser o agro e a espiritualidade, tá? Nós temos uma, inclusive, psicóloga da BRAP, que é dessa área do agro, né? E a outra vai ser a medicina, tá? Um doutor, lá que é da AME, né? O doutor Marco Aurélio, que vai encerrar, então, Então, nós vamos ter, hoje, sobre o estudo para esse ano, a gente encerrou hoje o estudo, tá? Da Joana, né? Aí nós vamos ter 3 semanas de 3 convidados, certo? Vai ser bem legal, cada um numa área,
né? Ok? Então, quem que pode fazer a prece de encerramento para nós? Não vale baixar a cabeça e fechar o olho, tá? Ai, ai. Posso? Tá, bonito, obrigada. Irmanados, por esse amor ao conhecimento e o autoconhecimento, e hoje o autoencontro, possamos nos relacionar cada vez mais com a experiência do autoconhecimento, tomando consciência cada vez mais. Permita-nos o amparo de sempre, Mestre Jesus, espíritos amigos, como de Joana, né? Bem lembrado aí todo esse trabalho de Divaldo, e que a cada momento da nossa vida, seja como filho, filha, mãe, pai, possamos exercitar esse amor que transcende, essa psicologia que transpassa, que transcende, como seres humanos que somos, imperfeitos, sem dar saltos, mas aqui, juntos, para estudar o teu amor, Jesus. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade e assim nos despedimos nesse momento apenas, porque seguiremos contigo, exemplificando tudo que aqui estamos tendo a primeira percepção, né? E que possamos colocar em prática, mestre amado. Graças te damos. Joana, o nosso muito obrigado. Graças a Deus. Deixa eu parar a gravação.